Eu quero vos convidar para abrir as suas Bíblias em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Estamos no mês chamado Mês da Mocidade. E vamos estar falando nessa noite sobre fé. O trabalho que nós vimos aqui, o Felipe, à frente, conduzindo o culto na primeira parte. O trabalho que foi feito nesta noite e está sendo feito ao longo desse mês pela mocidade, se não for por fé, que adianta? Então eu creio que é um trabalho de fé. E vamos falar sobre a fé nessa noite. Os irmãos podem se colocar em pé, por favor, para a gente fazer essa leitura? Eu quero pedir aos irmãos que aquele que tem a tradução igual a minha, eu vou ler o verso 25. A partir daí, os que tiverem tradução igual a minha, lerão os versos pares junto comigo até o 34. Marcos 5, de 25 a 34. Eu estou com a versão da SBTB, italiana. Portanto, a palavra do Senhor nos diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Eu vou voltar. Eu pedi, aqueles que têm a tradução igual a minha, vão ler juntos o verso par, tá certo? Mesmo que seja só uma ou duas pessoas, não tem problema. A gente vai recomeçar para que a gente não tenha corte. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com doenças médicos, e desejou tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ficou pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se não somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, aplicando a porção da sua palavra aos nossos corações. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esta oportunidade rica e maravilhosa de estarmos juntos, ó Deus, te oferecendo este culto. Mas agora necessitamos ouvir o Senhor falando conosco. Por favor, Senhor, através do texto aqui lido, nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. Colocamos nossa mente e nossos corações à disposição do Senhor, para que possamos entender, para também em tempo oportuno aplicar aquilo que vamos ouvir. Usa de misericórdia para conosco, trabalhe em cada mente, em cada coração também dos nossos visitantes, pois nós te oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se? Queridos irmãos, falaremos nesta noite sobre 3 passos decisivos da fé. Eu cheguei na sala dos varões e ali os irmãos estavam estudando agora no departamento sobre fé. Irmãos, e nós estamos aqui servindo ao Senhor, ao longo dos anos que estamos servindo ao Senhor, pela fé também. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Vou fazer uma pergunta aos irmãos, eu gostaria que ninguém abrisse o seu cantor. Mas as 2 primeiras linhas da primeira estrofe do hino 366, o que é que diz? Como é mesmo? Esse lá? Vocês disseram isto? Que Deus ajude que isso seja a tônica da nossa vida, amém? Irmãos,
Se em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, precisamos atentar que neste mundo fala-se muito em fé. Pois bem, nós também estamos nesses dias que nós temos visto tudo subindo. Do final do ano para cá, combustível subiu quantas vezes? Feijão, açúcar, ou seja, a cesta básica. Está subindo tudo, irmãos. Está faltando só uma coisa subir. Que coisa é essa? Está faltando só nós como igreja também subir. Amém ou não, irmãos? Nós estamos aguardando a volta do Senhor. A qualquer momento nós vamos subir também. Irmãos, essa história que acabamos de ler, o seu relato, é muito comovente. Vejamos alguns fatos. Aquela mulher sofria há quanto tempo? 12 anos. Ela gastou quanto? O texto diz que ela gastou tudo quanto possuía. Agora, as condições dessa mulher, ela era excluída, ela era impura e, portanto, sem esperança, conforme a lei. Porque, segundo a lei, a pessoa que tinha um fluxo de sangue não podia fazer o que ela fez. Na Bahia nós temos o Hemoba, em Alagoas nós temos o Heboal. Aqui em São Paulo, qual é o banco de sangue? Tem um banco de sangue em São Paulo, não tem? É Hemocentro. Tem pessoas que vão doar sangue, doam 450 ml de sangue. Quando voltam lá para cá, muitos vêm. Pegam um atestado e não vão nem trabalhar porque doou um pouquinho de sangue. A mulher vinha há 12 anos. Mas o interessante, irmãos, é que toda a ajuda humana para aquela mulher havia falhado. E nesta hora mais difícil para aquela mulher, surgiu para ela uma mensagem feliz. O texto diz, no verso 27, antes da primeira vírgula, ela ouviu falar de Jesus. Por que nós hoje estamos servindo ao Senhor? Porque em algum momento da nossa vida, nós também ouvimos falar de Jesus. Aquela mulher tinha conhecimento de curas e milagres realizados no passado. Agora ela ouviu que o Senhor, aquele Senhor que fez o seu braço direito andar à mão direita de Moisés, como está lá em Isaías 63:12, estava ali bem ao seu alcance. Ela ouviu falar de Jesus. Em segundo lugar, o que foi que ela fez? Ela foi ao seu encontro. Nós também fizemos isto. Ouvimos falar do Senhor, fomos ao seu encontro. Porque ouvir somente não é suficiente. Todo ser humano necessita ir ao encontro do Senhor. A Bíblia nos diz lá em Reis que a rainha de Sabá, ela ouviu falar de quem? Salomão. Mas ela, tendo ouvido, ela veio conferir. Chegou um momento em que ela disse para Salomão que ela tinha ouvido e veio para ver e disse para ele: veja que tu sobrepujaste a tudo quanto ouvi. Irmãos, o Senhor Jesus sobrepuja a tudo quanto falamos dele. Através dos seus lábios foi dito que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meus queridos, o ser humano precisa ir ao encontro do Senhor não somente por conta da necessidade, mas muito mais pela obediência à ordem expressa num convite que ele fez lá em Mateus 11:28. O que é que diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E ele faz uma promessa: e eu vos aliviarei. Aquela mulher ouviu. Ela estava cansada de sofrer, gente. Ela estava oprimida por aquela enfermidade. Mas ela ouviu que o Senhor, que pode resolver todas as coisas, estava ali bem próximo
ao alcance dela. E ela creu de tal maneira, a sua fé foi tão grande que ela disse: tão somente eu tocar na sua veste. Às vezes, irmão, nós temos cada roubo de fé. Às vezes cantamos com muita emoção: cada vez que a minha fé é provada. O que acontece? Os irmãos conhecem? Tu me dás a chance de um pouquinho mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim o mar não se abrir, se diante de você o mar não se abrir, o que vai fazer? O que vamos fazer? Vamos parar. A ordem do Senhor Moisés qual foi? Diga ao povo que... Aí você pode então dizer: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou lutando contra a força do mal. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aquela mulher rompeu em fé a multidão e fez o que a sua alma desejava. O Salmo 37, verso 4 e 5 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Aquela mulher simplesmente tinha no seu coração a certeza que, tocando nas vestes do Senhor, ela seria curada. Meus queridos, nós encontramos ainda na palavra de Deus que a fé, também ouvimos na classe dos homens, ela precisa ser grande como um grão de feijão, não é? Não é isso mesmo? Não, é um grão de mostarda. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a este monte: passa daqui para acolá, e tudo nos será possível, porque tudo é possível ao que crê. Aquela mulher cria que ela certamente teria um encontro com o Senhor. Em Lucas capítulo 6, e o verso 47, nós encontramos registrado: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele começa a mostrar que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as suas palavras e não as pratica, ele compara com o homem que edificou a sua casa sobre a areia. E o que aconteceu com as duas casas? A tempestade bateu na casa que foi edificada sobre a rocha e ela nem se abalou. Nós muitas vezes passamos por determinadas lutas, sentimos um impacto, mas nós estamos firmes na rocha. Jesus nos garante a vitória. Mas ele diz que a tempestade também combateu com aquela casa que foi edificada sobre a areia e ela caiu. E foi grande a sua queda. Irmãos, nós precisamos a cada dia estarmos centrados na palavra e na vontade do nosso Deus. Aquela mulher, ela ouviu falar do Senhor, primeiro passo. O segundo passo, ela foi ao encontro do Senhor. Mas no terceiro passo, ainda no verso 27, ela tocou no Senhor. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, será livre. Irmãos, aquela mulher, ela creu.
Ela creu que Jesus podia resolver o seu problema, que há 12 anos vinha lhe fazendo sofrer. Ao tocar, cumpriu-se aquilo que estava no seu coração. O verso 29. Alguém pode ler para mim? Alto e bom tom. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela tocou, e o texto diz que, passado algum tempo, é assim? Logo. Foi, não foi um passe de mágica, mas foi logo, porque nosso Deus, Ele não perde tempo. A sua presença é suficiente na minha vida, na sua vida, para levar pessoas que me veem, pessoas que me conhecem, e identificar o Deus que manobra a minha, a sua, a nossa vida. Irmãos, quando o ser humano toca em Jesus, pela fé, ele fica curado. No capítulo 6 de Lucas, o verso 19, nós encontramos uma coisa interessante. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder, e curava a todos. Há muita gente, irmãos, querendo as bênçãos de Deus. Mas infelizmente, dentre essas muita gente, muitas delas não querem compromisso com o Deus das bênçãos. Quando nós, que já servimos ao Senhor, dizemos que está no Salmo 126, verso 3. Vocês completam para mim? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Isto quer dizer, irmãos, que nós não queremos somente as bênçãos de Deus, mas sobretudo queremos o Deus das bênçãos. Amém ou não? Aquela mulher esperava exatamente isso. Então ela ouviu, foi ao encontro e ela tocou no Senhor. Eu quero chamar a atenção dos queridos, dos prezados visitantes. Qual foi a maior bênção desse toque? Olhando para nós podemos cantar: a minha alma estava longe de onde? No caminho dos céus. Eu era? Mas Jesus já transformou. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Aí vem a pergunta, irmãos, em relação a nós, quem tocou em quem? Será que foi nós quem tocamos no Senhor? Ou Ele tocou em nós? Irmãos, a maior bênção desse toque, o poder divino curou aquela mulher. O verso 34 diz: Jesus disse àquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela ouviu palavras de conforto, recebeu mais do que a cura que ela procurava, ela recebeu também paz. O interessante é que ela apenas queria uma coisa, ela queria uma bênção. E o Senhor deu para ela duas bênçãos. Primeiramente o Senhor diz: a tua fé te salva. E para confirmar a bênção no seu corpo, Ele então disse: vai em paz e ser curada deste teu mal. Ela confessou a cura diante de todos, no verso 33. A mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Irmãos, nós precisamos testemunhar mais deste grande amor de Deus, que levou seu Filho morrer na cruz por causa dos meus, dos seus, dos nossos pecados. E lembremos-nos que
O que nós fazemos fala bem mais alto do que o que nós falamos. Muitas vezes nós falamos, mas as nossas ações desmancham tudo quanto nós falamos. O testemunho daquela mulher foi uma ajuda muito grande para Jairo, porque Jesus estava a caminho da casa de Jairo. A filha de Jairo já estava morta. E o que foi que Jesus, depois do que aconteceu com aquela mulher, o que foi que o Senhor falou para Jairo, já no finalzinho do verso 43? Desculpe, no finalzinho do verso 36. As 4 palavras finais quais foram? O que ele viu, a ação da mulher, as palavras do Senhor, foi uma injeção de ânimo. Meus queridos, seu testemunho foi uma ajuda muito grande para Jairo e tantos outros. Se você ler do 36 a 43, depois você vai então ver quanta bênção presente nesse texto. Mas aí vem a pergunta, aí o meu e o seu, o nosso testemunho, como tem sido? O Senhor precisa de mim e de você, testemunhando muito mais do que o que temos feito. Porque o grande dia se aproxima e há muito o que fazer. Nós muitas vezes, irmãos, dizemos que temos fé, mas as nossas ações negam. E eu quero fazer um desafio nesta noite aos irmãos. Creio que Deus está me autorizando a fazer esse desafio. Como tem estado sua fé? Firme? Meia balançada ou totalmente fraca? Está forte. Não importa como está a sua fé, eu quero desafiar você nessa noite. Vamos juntos fazer uma renovação de compromisso com Deus, diante do que ouvimos. Os passos decisivos da fé da mulher foi, ela ouviu, ela foi ao encontro e ela tocou. Nós ouvimos, nós já fomos a Ele, já tocamos, mas há alguma coisa que nós precisamos pedir a Ele, que tenha misericórdia de nós. Nós às vezes vacilamos. Por isso Ele disse, em dado momento, vigiai e orai. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode curvar sua cabeça por um instante? Mas eu quero também me reportar aos visitantes que temos nesta noite, que ainda não teve um encontro com Jesus, ou se já teve um encontro com Jesus, está afastado do caminho do Senhor. Você também gostaria de ter essa fé que aquela mulher teve para se aproximar de Jesus? Ele está presente. Ele disse que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria presente. Dentre os nossos visitantes, eu quero fazer uma pergunta. Você gostaria de, nesta noite, dizer para Jesus, Senhor, toca em mim. Com as minhas falhas eu não tenho como tocar no Senhor, mas o Senhor pode tocar em mim. Quem gostaria, nesta noite, de pedir a Jesus que está presente, Senhor, toca em mim. Você não precisa falar, só você dá um sinal com a sua mão. Nós já vamos entender o que você está dizendo. Senhor, toca em mim. Alguém gostaria de fazer isso nesta noite? E você, prezado irmão, prezada irmã, que está de cabeça baixa, orando ao Senhor, sabe que nós necessitamos a cada dia renovar os nossos votos com o nosso Deus. Você gostaria de, nesta noite, renovar o seu voto com Jesus para melhor servi-lo? Você sente que necessita exercitar mais a sua fé. Alguma coisa às vezes tem impedido. Você sabe que é uma serva de Deus, sabe que é um servo de Deus, mas você gostaria de, nesta noite, renovar o seu compromisso de fé com Jesus. Há alguém nessas condições? Pastor, ore por mim. Eu quero. Eu preciso. Será que tem alguém nessa noite, dos irmãos, das irmãs aqui presentes, que gostaria de, junto comigo, enfrentar esse desafio de colocar a vida diante do altar do Senhor, em oração, dizendo, Senhor, me ajude, eu preciso mais de Ti, eu quero testemunhar mais do Senhor, porque se Tu olhares para dentro de mim, nada encontrará de bom,
mas um desejo eu tenho de ser transformado. Você gostaria, meu irmão, minha irmã, de ser mais transformado pelo poder de Deus? Deus está com sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Mais alguém? Vamos fazer o seguinte. Eu vou cantar um hino. Enquanto eu canto, você sabe o hino, você pode também me acompanhar. E enquanto nós cantamos, você sente que deve fazer essa renovação, você vai ficar em pé onde você está. O hino diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Você que levantou a mão, você pode chegar até aqui à frente. Eu vou estar com você aqui na frente e pedir para o pastor Paulo orar por nós. Enquanto eu acabo de cantar, chega até aqui. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na tua presença, ouvimos da tua palavra e agora te pedimos pelos nossos irmãos que estão de joelhos. O Senhor sabe da necessidade de cada um, Senhor, e segundo a tua graça, o teu poder, a tua vontade santa e soberana, que o Senhor opere nos corações deles, supra-lhes, Senhor, as necessidades e que eles possam ter sempre um motivo a mais para te louvar, para te agradecer e reconhecer o teu cuidado absoluto sobre cada uma das nossas vidas, Senhor.
Te agradecemos pela vida do pastor Joselito, que nos trouxe a palavra. Pedimos a tua bênção também sobre ele. O Senhor sabe dos seus problemas, da sua vida. Pedimos que o Senhor opere nele também eficazmente para a tua glória, Senhor. Sejas com todo o teu povo aqui presente, nos guie sempre na tua vontade, nos oriente, Senhor. Nos dê uma semana na qual nós possamos te honrar e te glorificar, e que em tudo nós possamos estar fazendo aquilo que tu queres, de acordo com a tua santa e soberana vontade, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém.